Graça e paz, meus irmãos, amém? Um dia bem intenso, um dia feliz, um dia alegre, com um misto também de tristeza, né? E nós louvamos a Deus pela vida da igreja. Nós, pastores, somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Sem vocês a gente não teria ministério, né? E somos gratos a Deus pelo chamado recebido da parte do Senhor para ministrar o seu povo. E sabemos que aquilo que a gente faz aqui é somente pela bondade e pela graça de Deus. Porque nós lidamos com o impossível diariamente. Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. A gente não tem esse poder. A gente não tem o poder de mudar as circunstâncias. A gente não tem poder para nada, pessoal. Nós não somos super-heróis. Nós temos uma pressão interna. Nós vivemos sempre na berlinda, né? De satisfazer as expectativas de todas as pessoas. E jamais nós vamos conseguir suprir as expectativas de todas as pessoas. Mas uma pessoa em especial, a gente precisa agradar. A gente precisa agradar a Jesus. Aquilo que nós fazemos no púlpito é um pouco daquilo que representa o trabalho de um pastor. Nosso maior trabalho não é no púlpito. Sei que você olha, às vezes, o pastor subindo para pregar, que maravilha, né? Aquele homem vai pregar e ele vai esbanjar todo o conhecimento que ele tem sobre nós. Mas isso é um pouco do nosso ministério. Nós, de segunda a sábado, a gente carrega alguns fardos que talvez sejam invisíveis para vocês, mas é muito forte para nós. Nós temos que ajudar pessoas, encorajá-las a não desistir de Deus, de não desistir do povo de Deus, de não desistir de sua própria vida, de não desistir de seu casamento. Durante a semana a gente precisa organizar a nossa vida, a vida da família, organizar a vida da igreja, os eventos da igreja, as programações da igreja, muita coisa, e que no final das contas, a gente não dá conta, nunca daremos conta. A seara é muito grande, e a gente vive em paz, no sentido de que o Supremo Pastor das nossas almas cuida de cada uma de suas ovelhas, e a gente faz aquilo que Ele permite a gente fazer. Então, ore por nós, ore pelos nossos casamentos e ore por nossos filhos. Isso é um presente que você me dá. Ore por mim, para que eu nunca me desvie do caminho do Senhor, que eu não fique doido, nem louco da cabeça. E você ora pelo meu casamento, que se meu casamento der errado, eu não posso, pessoal, eu não posso ministrar a vocês. Ore pelos meus filhos e ore por nossos filhos. Sei que você olha para os nossos filhos muitas vezes com muitas expectativas sobre eles. Nossos filhos e o filho de qualquer pastor do planeta
ele vai sofrer uma pressão terrível por causa de quem ele é filho. E eu vou lhe dizer uma coisa: boa parte dos filhos dos pastores não estão mais na igreja. Eles saíram da comunidade por causa dos seus próprios corações, e muitos alegam de que não deram conta da pressão de que sofriam por serem filhos de quem eles são. Eles já são pecadores, e eles já têm uma luta interna dentro deles que você também tem. Então, se você pôr mais uma pressão e mais uma bagagem sobre eles, eles não vão aguentar. Eu faço esse pedido à igreja. Eu gostaria de encerrar meu ministério olhando para trás e olhando para os meus filhos e vendo eles muito firmes em Jesus, seguindo suas vidas, nunca se desviando do Senhor. Esse é meu grande sonho. Meu outro sonho é ver Lucas e Júnior melhores do que eu fui, do que eu tenho sido pastor, e Júnior e Lucas fazendo outros pastores. Aí meu trabalho está completo. Se eles dois fizerem pastores, eu vou saber que essa liderança deu certo. Eu não tenho assim grandes sonhos. Hoje meus sonhos, pessoal, real assim, pé no chão. Eu sei que Deus continua enchendo meu coração daquilo que é dele. Os sonhos meus, pode ser que ele faça, pode ser que ele não faça, mas os dele é certo. Então ore por nós, que a gente precisa de firmeza. Pastores ajudam, pastores também machucam. E se nós de alguma forma, e se eu de alguma forma machuquei você, ovelha, me procure, fale comigo. Pastor também peca, pastor também erra, pastor também toma decisão errada. Então, assim, de forma simples, eu gostaria de ser grato a Deus pela vida de vocês e pedir a Ele que nos sustente. E você nos sustenta em oração. A pregação também é fruto da oração que cada irmão faz aqui por nós. E é um misto todo dia e toda semana, é uma aventura. Pela manhã a gente estava aqui reunido para uma homenagem. À tarde a gente estava num velório, num culto fúnebre e um sepultamento hoje à tarde, com uma família da igreja que perde alguém muito querido. Então orem pela dona Cícera, orem pela irmã Maria, pela Grazi, pela Sabrina, pela irmã Marlene. Orem por elas, que Deus traga conforto e consolo ao coração delas. Aí a gente sai dali do velório e tal, e já tem que, estamos aqui alegre e feliz porque a gente vai pregar. Então, essa gangorra todo o tempo na nossa vida, isso faz parte, pela graça de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 21. Salmo 21. Salmo de número 21. Diz assim a palavra de Deus:
O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente, na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Sim, Senhor, como somos gratos por tua graça. Obrigado pela vida desta igreja, obrigado pela sua liderança, obrigado pela vida dos pastores, obrigado, Senhor, pela vida das esposas dos pastores, dos filhos dos pastores. Nossas famílias são uma grande bênção e elas nos ajudam a gente estar de pé todo dia. Obrigado, Senhor, pelos encorajamentos, pelos amigos que o Senhor nos deu no reino, quanto eles são especiais para nós. Obrigado por tua palavra santa, viva, rica, que foi aberta diante de nós. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa hora. Que nada nos roube a possibilidade de entendimento, que nada nos tire o foco, que possamos ser transformados à luz daquilo que vamos estudar, daquilo que vamos ouvir. Essa é a oração que fazemos, que o Senhor nos dê um coração como o deste rei, um coração alegre, em nome de Jesus, amém. Eu vou fazer uma pergunta incômoda para você. Você é feliz? Eu não estou perguntando se você tem momentos de felicidade. Eu estou te perguntando se você se considera uma pessoa feliz. Independentemente do que aconteça, você se considera uma pessoa feliz. Uma pessoa satisfeita, uma pessoa plena. Você se considera, a despeito de seus diplomas, da sua conta bancária, das casas ou terrenos que você tenha, você se considera uma pessoa feliz? Há uma alegria que brota no seu coração, poderíamos chamar de uma alegria serena. Quando a chuva passa e o sol nasce, você é feliz? Como é que a felicidade de outra pessoa pode se tornar minha? Essa é uma outra pergunta. Se é que tem jeito disso acontecer. E a gente precisa, inclusive, confessar de que a alegria dos outros nem sempre é a nossa alegria. Pessoas às vezes falam para você sobre coisas, que aconteceram, coisa boa que aconteceu.
Diz, que legal. Aquele sorrisinho amarelo, que bom. Mas nem sempre a gente fica feliz com a alegria dos outros. E eu sei que eu deveria estar alegre com a alegria dos outros. Mas se fosse algo automático e algo natural, a Bíblia não mandaria a gente se alegrar com os que se alegram. Precisaria? Não precisaria. Agora eu vou fazer uma pergunta estranha para você. Jesus é feliz? Você acha que Jesus é feliz? Eu acho que sim, pastor, eu acho que sim. Se ele está lá no céu, né? Se ele está lá, ele está feliz. Mas eu pensando bem, meu pastor, ele vê de lá tudo o que acontece aqui. E eu já vejo um pedaço do que acontece aqui, e eu fico triste. Um pedaço do que eu já vejo aqui, do mundo, eu já fico triste. Ele vê tudo. Quando você pensa em Jesus, você pensa em sorriso? Quando você pensa na pessoa de Jesus, você pensa em sorriso? Sério, fala para mim, você pensa de que é uma pessoa sorridente? Você nunca parou para pensar sobre isso? Para você, Jesus é uma pessoa sorridente, é uma pessoa que sorri. Pastor, eu só me lembro de Isaías 53, um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Será que Jesus é uma pessoa de sorriso? Talvez quando você pensa em Jesus, você pense em alguém bravo, olhando para essa turma da Igreja Batista El Shaddai, que não para de pecar. Ou ele sempre está com a cara fechada, com o que está acontecendo na civilização ocidental, que não para de aprontar. Aí você pode pensar em Jesus, que ele está com aquela cara de brabo, andando de um lado para o outro. Ou pode ser que Jesus seja um homem frustrado, porque tem um povo não alcançado em tantos lugares do planeta, e o povo dele que tem a grana, mas não quer ir lá. Aí você pode imaginar Jesus pensando assim: por que eu deixei esse negócio de missões na mão desse povo? Não dá certo. E talvez você pense em Jesus como um sujeito todo o tempo frustrado com as pessoas e com as coisas. Ou ele olha para essa lentidão da gente em crescer, em amadurecer, em deixar o pecado, em resolver as coisas, em nos reconciliarmos. E você vai só tardando, vai jogando para frente. Ou ele olha para a nossa teologia ruim e ele franze a testa. Será que Jesus é feliz? E se Jesus é feliz, no que isso diz respeito a nós? Se é que muda alguma coisa. Hoje, irmãos, nós vamos aprender, depois de eu filosofar tanto aqui, nós vamos aprender uma lição importante. O Rei Messias é feliz na providência de Deus, e nós podemos nos alegrar com Ele. Eu já estou lhe respondendo. O Rei Messias é feliz na providência de Deus, e nós podemos nos alegrar com Ele. Primeiro,
O rei é feliz no seu relacionamento de honra e amor comprometido com Deus. O rei é feliz no seu relacionamento de honra e amor comprometido com Deus. Nós temos aqui, irmãos, mais um salmo sobre o rei. Semana passada, o pastor Cristiano Júnior, ele pregou no Salmo 20, que é bem pareado com esse aqui. E nem sempre os salmos têm uma sequência lógica, ou uma sequência de desenvolvimento de pensamento, mas aqui tem. Os salmos 20 e 21 são bem próximos, e algumas frases são quase idênticas. Eles foram salmos escritos pelo rei Davi, acerca de sua própria vida, mas aplicáveis a outros reis, que viriam, e em particular, aplicava ao grande rei, ao filho de Davi, uma forma de se referir ao Messias, ao grande rei Jesus que viria. Quando você vê essa expressão, Jesus, filho de Davi, essa expressão diz respeito ao quê? A que Jesus faz parte dessa linhagem do rei Davi, da linhagem messiânica. Ele é o Messias prometido em todo o Velho Testamento. Davi, ele era o primeiro alvo de tudo o que era dito e escrito, mas essas realidades dos salmos são cumpridas de uma maneira superior no próprio Jesus, Cristo, o filho de Davi. E como é que o salmo começa? O rei se alegra. O rei se alegra. O rei está feliz em Deus. O rei exulta na salvação. E é interessante parar para pensar. Exultar. Inclusive tem um hino do cantor cristão, né? Exultar, exultar, vinde todos cantar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Exultar é uma alegria que você não tem como conter. Isto é exultar, é uma alegria explosiva. Aquela alegria ontem que você soltou quando o Vini Júnior empatou o jogo. Que tristeza. Ontem foi demais. Exultação é uma alegria explosiva. A abertura e o fechamento do salmo falam do rei feliz e termina com a gente feliz também. Você prestou atenção? O salmo começa com alegria e ele termina no verso 13, dizendo: "Se exaltado o Senhor na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder." Então ele começa e termina do mesmo jeito. Era a alegria do rei e agora é a alegria da gente. É isso aí. Ele começa com o rei celebrando o que Deus fez e no final a gente está fazendo a mesma coisa. O rei exulta e nós exultamos. É um salmo alegre, é um salmo de quem triunfou sobre o mal. Israel, irmãos, Israel vivia em perigo. Você pode imaginar isso aí? Porque haviam nações que odiavam o povo do Senhor. Então ser rei de Israel era uma função perigosa. Uma tarefa perigosa ser rei de Israel, porque havia inimigos internos e inimigos externos, mas o texto diz que o rei era feliz, mesmo com seus inimigos internos e externos, o rei era feliz. Esse rei foi amado, esse rei foi honrado e esse rei foi protegido. Por que ele era alegre? Por que o rei era feliz? Verso 1, ele foi salvo por Deus.
Davi foi salvo por Deus na caverna, ele foi salvo por Deus no gigante, ele foi salvo por Deus no urso, ele foi salvo por Deus no leão, ele foi salvo por Deus no meio dos filisteus. Davi nunca foi morto em batalha, Davi nunca foi assassinado. Aconteceu de tudo com Davi que você possa imaginar, só não foi ressuscitado. Já o descendente rei de Davi, ele foi salvo da morte. Nem a morte conseguiu impedi-lo, nem a morte conseguiu detê-lo. Amém? Por que o rei era alegre? Por que o rei era feliz? Porque ele foi satisfeito por Deus e recebeu vitória e honra. Versos 2 e 3. Jesus também fez pedidos ao Pai, como o rei Davi fez pedidos ao Pai. Jesus também fez súplicas ao Pai, e todas as suas orações foram atendidas conforme a vontade do Pai. Essa coroa de que ele fala aqui no texto, não é a coroa real, mas uma coroa ligada à honra, tipo aquela que os atletas lá em Atenas, antiga Atenas, na Grécia, recebiam, os vencedores recebiam nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E a Bíblia está nos ensinando que ainda mais do que o rei Davi, Jesus recebeu glória depois da rejeição. Davi passou por esse momento de anos fugindo por causa de mentiras, por causa de intrigas a seu respeito, e depois ele volta a ser exaltado no trono como rei. E Jesus enfrentou muita rejeição pelos seus, por quem deveria tê-lo reconhecido, mas também experimentou a honra da perfeita acolhida em seu triunfo. Quando ele venceu a morte, ele é recebido com a maior de todas as honrarias, porque a sua oferta foi perfeitamente aceita. Ele sobe aos céus triunfante. O Salmo 24 fala sobre isso, sobre ele chegando no céu de novo. Olha só o Salmo 24, se você nunca tinha entendido ele é uma profecia do que vai acontecer. A gente canta, muitos cânticos a gente canta com esse trecho aqui, Salmo 24, verso 7, ele diz assim: abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você pode imaginar Apocalipse 21, Jesus entrando nos céus, voltando da sua guerra aqui na terra, da sua jornada de conquista aqui na terra. Aquele texto que começa com uma tensão: quem vai abrir o livro? Quem vai abrir os selos? Jesus retorna, ele é este rei. Quantas vezes Davi volta para casa também festivo, celebrando a vitória sobre os inimigos? Jesus teve uma vitória maior, ele nos conquistou para o Pai, ele derrotou o império das trevas, ele pagou toda a escrita de dívida que era contra nós, e ele expôs a vergonha, a ignomínia, todos os inimigos de Deus. Amém? Você está com depressão, irmão? Olha só o que eu estou dizendo para você. Quando ele venceu a morte, Jesus é recebido com a maior de todas as honrarias,
porque a sua oferta foi perfeitamente aceita. Ele sobe aos céus triunfante, e os portões do céu se abrindo, e a eternidade recebendo de volta o seu campeão. Pense na alegria dele sendo coroado no céu, a alegria do grande rei. E ele se alegra também quando um de nós chega por lá também. Jesus se alegra quando um de nós, seus santos, seus servos, seus discípulos, chega por lá. Essa não é a promessa dele? Em João 14, ele disse: eu vou fazer morada para nós, vou fazer morada para você, porque aonde eu estiver, eu quero que você também esteja comigo. Por isso, irmão, nós temos que parar. O crente, ele tem que se alegrar, saber, com a vida, e se alegrar também por saber que na sua morte, ele estará com Jesus, ele habitará eternamente com o Senhor. O crente maduro, pessoal, não tem medo de morte, não. O crente maduro, ele sabe que é uma realidade, e que esta realidade nos leva para mais perto do nosso Senhor, como nós nunca estivemos. Nunca estivemos. Não se esqueça disso. Eu pergunto de novo: será que Jesus é feliz? O rei também é alegre e feliz no verso 4, porque aqui ele está dizendo o que, irmão? Verso 4: ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Ou seja, o rei recebe vida longa. Davi teve uma vida farta de dias. Você gostaria de receber muitos e muitos dias de vida do Senhor? Sim ou não? Você gostaria de receber? Talvez alguém diga assim: pastor, se for do jeito que está agora, eu não quero não. Se for do jeito que está agora, não presta. Eu não quero essa vida longa. Mas se mudar, quem sabe? Davi, irmãos, morreu farto de dias, mas Jesus também pediu ao Pai. É interessante porque Jesus morre cedo, cerca de 30 anos. Não quer dizer necessariamente com 33, pessoal. Tem uma controvérsia aí. Mas ele morreu novo. E ele voltou. E quando Jesus volta, ele volta para não mais morrer. O cumprimento dessa vida farta em Jesus, ele é superior a Davi. Porque ele volta para um trono do qual ele não pode ser retirado, e ele nunca mais morrerá. É um rei feliz, que reina para sempre, e que não tem como morrer. Amém, aleluia e amém. Boa parte, irmãos, das nossas tristezas, tem a ver com a nossa finitude, em saber que tem uma ampulheta, ou um cronômetro andando por aí, com o tempo da nossa vida acabando, e a gente nem tem ideia, a gente não tem ideia se faltam 5 ou 50, se faltam 5 dias, ou 5 anos, ninguém sabe. Alguém sabe aqui, pelo amor de Deus? Você sabe aqui? Que se você souber, me diga qual é a dica de saber onde é que está esse cronômetro, essa ampulheta. Então, se você não sabe quanto tempo você tem, pouco tempo lhe resta, e você tem que viver direito, e viver para a glória de Deus. Quantas Copas do Mundo você vai ver? Você sabe, você já está no lucro. Alguns aqui, viram desde 70 até agora. Estamos tendo a oportunidade, o privilégio de ver mais uma, mas você não sabe se verá a próxima.
Será que você vai ver seus netos? Será que você vai terminar alguns projetos que você começou? Essa semana o pai do Beltrão e do Dinda completou 100 anos de vida. Você já imaginou você chegar lá com 100? Ele está lá com aquela camisa do tricolor dele. 100 anos. Mas para Jesus é diferente, irmãos, porque Ele não mais morrerá. Nada é pela última vez para Jesus. Nenhuma alegria para Ele é pela última vez. A gente tem. Porque quando estamos de férias, nós já ficamos imaginando estar chegando ao fim. As festas acabam. E aquela festa que a gente aprontou ontem para o jogo acabou cedo. Né? Acaba cedo. Os passeios acabam. Mas as alegrias que Jesus experimenta, não. Espero que você já tenha pensado aí no lugar onde você está, que se é verdade para Jesus, de alguma forma pode chegar na gente também. Se é verdade para o cabeça, é verdade para o corpo. As minhas tristezas, na verdade, elas são infundadas, porque no final das contas, eu terei sim tempo para todos os projetos, numa terra nova, melhor do que essa, num corpo melhor do que esse, com uma comunhão melhor do que essa. A eternidade nos aguarda. Eu sei que para você que vive no século 21, falar de eternidade é mesmo que está falando de nada, porque você está preocupado com a segunda-feira. Ai meu Deus, quando eu abrir aquela escola amanhã, ou quando esse menino chegar, você está preocupado com as contas. Então quando eu falo de eternidade, você divaga, né? Parece aquele bonequinho do Message, não aparece nada. É um rosto vazio, um rosto vácuo. Mas a eternidade é real, irmãos. A eternidade é real. Talvez você... Alô, som. Você ouve muitos pregadores falando sobre a vida aqui, sobre a prosperidade aqui, sobre a alegria aqui, sobre tudo aqui. E você ama essas coisas. Porque parece que você vai viver aqui a vida inteira. E você não tem menor senso de eternidade. E você vive com o seu coração no hoje, no já, no agora, para agora. E você só pensa nos seus projetos. Mas irmãos, quando a vida bate forte na gente, nossos projetos pessoais, eles caem por terra rapidinho. Eu não estou falando para você não sonhar. Eu só quero encorajar você a pensar maior, pensar mais além, ter um pensamento mais nobre, mais divino, mais celeste. Para você não se decepcionar nessa vida. O rei é alegre, pessoal, porque ele está vestido de glória, verso 5. Ele está revestido de glória. Veja o que ele diz: pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. É verdade sobre Davi, mas é uma glória passageira para Davi, vencendo uma guerra. Agora você pensa em Jesus. Ele veio e andou aqui cerca de 30 anos entre nós, vestido de humildade, não somente de humildade, vestido de humilhação, sem ter o reconhecimento que devia, passando por todo tipo de tristeza.
E um comentarista chamado James Johnston, ele escreveu sobre esse salmo, ele falou o seguinte: Deus tornou Cristo impressionantemente importante, cheio de peso glorioso deste mundo. Não tem como evitá-lo, porque Jesus leva consigo a glória do triunfo mais impressionante que o universo já viu. A glória dele é tal que nada lhe pode ser acrescido, nada pode ser retirado, nada pode danificar o seu brilho. Esse é o Cristo que você serve, esse é o Cristo que você adora. Porque a sua glória foi da missão mais difícil que qualquer ser humano já teve, e nenhuma chega nem perto. Viver uma vida sem pecado, morrer na cruz sem merecer, e ainda vencer a morte. Quem mais fez isso? Muitos tiveram mortes honrosas pelas causas que defendiam. Foram mártires. Mas Jesus não somente morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. O triunfo dele supera qualquer conquista militar, o triunfo dele supera qualquer conquista acadêmica, qualquer conquista política, qualquer conquista esportiva. Estamos, irmãos, por ver a alegria dos campeões da NBA. Estamos por ver há um mês a alegria dos campeões da Copa do Mundo. Veremos exemplos de superação, heróis improváveis, triunfos gloriosos e a alegria efusiva de quem ganha. Podemos ver a alegria de muitos de vocês quando você passa num vestibular, quando você tem um emprego novo, estava liso e agora vai começar a pegar numa graninha, quando você recebe uma promoção. Vejo a alegria de muitas irmãs na igreja quando ficam grávidas, o nascimento de um filho, o nascimento de seus netos, o casamento, né? São sempre momentos de muita celebração, de muita alegria, e que nós, pastores, temos a alegria de participar com vocês. Triunfos enchem o coração de alegria, nos fazem felizes, mas esses triunfos, para o nosso gasto, não duram muito tempo assim. Toda aquela beleza do triunfo logo se desvanece. A roupa nova já não é mais nova, o carro novo já não é mais novo, o emprego novo já não é mais novo. Depois de 3 semanas naquele emprego novo, você já começa a reclamar do trabalho que você está tendo lá naquele emprego novo, aquela pessoa lá. Tudo passa, irmãos, mas o triunfo de Cristo Jesus nunca será superado. O triunfo de Cristo é para sempre. Alguns triunfos você não lembrará com o passar dos anos, mas o triunfo de Cristo jamais será esquecido. A outra razão da alegria do rei, pessoal, está no verso 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Sabe qual é a alegria do rei? Estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor. E Davi, ele repete essa mesma alegria, ou esse anseio que ele tem. No Salmo 27, você pode passar um pouquinho aí para frente. Ele diz, lá no 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A alegria de Davi
era a presença do rei, ou a presença do Senhor. Agora você pensa em Jesus, muito mais. Pai e Filho, junto ao Espírito, experimentam da alegria eterna conjuntamente. Depois de décadas de humilhação e de isolamento na cruz do Calvário, hoje Ele está para sempre num novo corpo, na terra bendita com o Pai e com o Espírito. Sabe qual é a melhor coisa no céu? Vocês sabem, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, qual é a melhor coisa no céu? Você imagina qual é a melhor coisa que tem no céu? Vou logo lhe dizendo, não é a rua de ouro. A melhor coisa no céu não é chocolate que não engorda. A melhor coisa no céu não é futebol que não machuca. A melhor coisa no céu não é onça que não morde. A melhor coisa, pessoal, do céu é que Deus está lá. É que Jesus está lá. Porque se Jesus não estiver no céu, o céu não é céu, o céu é inferno. Você tem a alegria de desfrutar da presença de Jesus? Se você já tem um pouco disso, você imagina o que será? O que será? A melhor coisa, irmãos, é a presença de Deus. O rei se alegra nisso. Jesus está perfeitamente feliz com a comunhão divina e com a comunhão com seu povo, que já está lá. E aí? Parece que Jesus é feliz ou não? Mas pastor, como é que Jesus pode ser feliz vendo o que acontece no Brasil, pastor? Como é que Jesus, pastor, pode ser feliz vendo o que acontece nesse mundo? São guerras, são injustiças, a criminalidade. Isso não fere o coração de Jesus? O rei pode ser alegre. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer no segundo ponto. Porque ele sabe que o mal vai ser vencido. Por isso ele é feliz e alegre. Nos versos de 7 a 13 está essa verdade. O rei é feliz porque ele sabe que o mal vai ser vencido. O salmo agora começa a falar sobre a relação do rei com seus inimigos. É provável que nós, meros mortais, às vezes tenhamos inimigos, não necessariamente perversos ou cruéis. E convenhamos que nós não somos completamente bons. E nossas lutas nem sempre são perfeitamente o bem contra o mal. Davi, irmãos, pede livramento contra as armadilhas, ele pede vitória, ele pede para que os planos malignos não possam ser executados, que as intrigas não avancem. Mas você sabe que nem Davi lutou justamente? Nem sempre as lutas e as batalhas de Davi foram justas. Teve ocasião em que os planos de Davi não eram contra os malignos, mas foi contra gente inocente, como Urias. Nesse episódio aqui, o maligno era ele. Mas como a gente aplica isso ao Senhor Jesus e aos inimigos dele? Os inimigos de Cristo, irmãos, se levantam desde a queda.
contra a justiça, contra a verdade e o bem. E eu vejo muitos cristãos nervosos com o futuro das nações, cristãos nervosos com o futuro do Brasil, quase como se achassem que Jesus pode perder. Você acha mesmo que Jesus pode perder? Mas você não acha que você está meio nervosinho demais? Você olha para o país, você fica nervoso. E parece que você não percebe quem realmente manda. Cuidado, irmão. Cuidado. É por isso que você está tão ansioso, incomodado com as coisas que acontecem. E o Salmo te diz que não tem como. O Senhor Jesus reinará perfeitamente e vencerá todos os seus inimigos. Você pode dar amém por isso aí, meu irmão? Pelo amor de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, reinará completamente, perfeitamente, sem falhas. E Ele vai vencer todos os inimigos que se levantarem contra Ele com o pensamento dEle. Existe uma relação de perfeita confiança, está no verso 7. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Pai e filho têm uma relação fiel. Esse aspecto é forte. Há um pacto que foi feito antes da fundação do mundo, onde as pessoas da Trindade fizeram promessas uns para os outros. O Filho prometeu que encarnaria e faria sua missão maravilhosa. E o Pai prometeu que ele venceria e que todos os seus inimigos seriam colocados debaixo dos seus pés. Não tem como ser diferente. Os inimigos serão alcançados em breve. Ele usa uma terminologia pesada aqui, irmão. Fornalha ardente. Você já imagina quem vai cair lá dentro? Fogo que vai consumir. Os inimigos do Senhor serão devorados. Arco apontado na cara. Está aqui. A Bíblia é muito clara em dizer, irmãos, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Está em 1 João capítulo 3, verso 8. Você acredita nisso? Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Mas eu estou achando que você não está acreditando nisso, não. Porque você vive de uma maneira tão nervosa, tão desesperada, que você acha que Jesus perdeu, que Jesus levou 7-1. Você viu que os homens meteram 7-1 de novo. E você acha que Jesus é a seleção brasileira. Não é não. Não é. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, e fica a impressão que o mal vai triunfar. Isso entristece. A gente entristece quando vê o mal avançando na cidade, o mal avançando na gente mesmo, no vizinho, na família, nos amigos, e quando ele consegue atuar dentro da igreja. Não pasme, irmão, não fique impressionado. O mal está espalhado, e ele pode acontecer em qualquer lugar. Não deveria, mas acontece. Não é que Jesus é imune a isso, mas ele sabe que isso vai passar.
Do seu trono ele vê o mal e ele sabe que não vai ficar assim. Ele sabe que vai vencer. Ele sabe que está perto da sua volta. E quando ele vier, acaba. Amém? Será que nós não podemos desfrutar da alegria como Jesus, mesmo quando o mal está acontecendo? Nós já podemos ter essa alegria dele, irmãos. Jesus é chamado de homem de dores por causa da sua obra redentora na cruz. Mas isso não define que essa característica era algo típico do seu dia a dia. Inclusive, tristeza e felicidade podem coexistir dentro da mesma pessoa. Jesus é o homem mais alegre que o mundo já viu. Mas lá no Getsêmani ele diz para os seus discípulos, amigos: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Então, isso pode acontecer. Jesus sabia, como nós também podemos saber, sabe o quê? Que a base da nossa tristeza, ela é temporária. Mas a base da nossa, enquanto que a base da nossa alegria é permanente. Está aí para você essa frase? Você pode citar comigo, vamos lá? A base da nossa tristeza é temporária, enquanto que a base da nossa alegria é permanente. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Se alegre em Jesus, meu irmão. Você não está na igreja pentecostal não, mas se alegre com Jesus. No caso de Cristo, irmãos, ele conhecia a felicidade ilimitada desde antes do início dos tempos, e ele sabia que ela o esperava novamente. Veja o que Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, ele vai dizer para nós. Se alegre em Jesus, meu irmão. Olha só, Hebreus 12, 2 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E hoje nos céus, ele sabe, irmãos, que tudo já passou. Ele sabe que é apenas uma questão de tempo, onde a verdade será clara como a luz ao meio-dia. E os planos para os eleitos serão concretizados. O mal será vencido de uma vez por todas. Deixa isso alegrar o seu coração também. Deixe esse sol tirar as nuvens da sua mente e coração. Davi, como nós, já teve dias escuros, dias em que ele pensou em desistir de tudo, dias sem direção, dias sem perspectiva. Nós também, irmãos, temos dias fechados, dias sem rumo, dias nublados, sem direção, sem saída, e que o coração chega a se inclinar, a desistir de muita coisa, inclusive da nossa vida com Deus, da igreja. Inclusive muitos de nós, pessoal, têm feito simplesmente o básico. Sabe quando assim, vou fazer o que der? Ou não faz, ou faz mal feito. É seu ministério em casa, é seu ministério na igreja, é assim meia boca, porque lhe falta a alegria em Jesus Cristo. Mas além de experimentar dias assim, você já experimentou dias de alegria serena, de quando nuvens se vão e o sol brilha, seja porque as circunstâncias mudaram, e de fato mudaram, ou só porque o seu coração começou a enxergar as coisas de uma perspectiva mais bíblica, mais parecida com a perspectiva que Jesus enxerga.
Irmãos, Jesus teve o dia mais escuro que qualquer homem já experimentou, e Ele teve a manhã mais fulgurante que qualquer um já experimentou também. E tudo isso derrama para a gente, e tudo isso escorre para nós. Jesus falou em João 15:11: eu tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. São muitos os textos bíblicos que falam para nós sobre a alegria de Jesus sendo esparramada para nós, seus discípulos. Nós precisamos parar, irmãos, de olhar nessa perspectiva. Olha como o mundo se tornou, olha como o mundo piorou. E a gente precisa começar a olhar, pensando, olha só, quem veio ao mundo, olha só, as boas novas chegaram, elas trilharam por essa terra, essa boa nova espalhou para todo o planeta. Lembre-se de que Jesus voltará triunfante com o arco na mão, na cara do mal. Quando o mal mostrar suas garras, lembre que Jesus vence. E ore, ore, meu irmão, venha, Senhor, o teu reino. Essa é a oração para que o império do mal caia e o reino da graça avance, para que o reino da glória chegue. É o que está no verso 8, aqui de Salmo 21. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. Irmão, eu vou lhe dizer outra verdade: não vai ter caverna, não vai ter bunker, não vai ter nenhum abismo capaz de esconder aqueles que odeiam Jesus Cristo e querem o seu fim. E eu pergunto de novo para você: Jesus é feliz? Meu amigo, Ele é o homem mais feliz do universo. Ninguém é mais feliz do que Ele. Se Ele se condói com quem sofre, sim, eu acredito que Ele se condói com quem sofre. Jesus também se ira contra o mal, mas em nada disso Ele deixa de ser feliz. Há irmãos que parecem que deixaram de ser felizes, ou parece que não são felizes e alegres, mesmo vendo todas as coisas acontecerem. Você deixou que essa sombra do pessimismo, essa sombra do fatalismo, tomasse conta da sua alma, da sua mente, do seu ministério, da sua vivência, dos seus relacionamentos, e tudo parece muito pesado para você, e tudo é muito difícil. Jesus é feliz com o seu amor perfeito na presença do Pai e do Espírito Santo. Jesus é feliz em sua missão mais difícil que qualquer pessoa já experimentou. Jesus é feliz que toda a maldade que ainda resta nesse mundo vai passar, e Ele terá dias sem fim para se alegrar com o povo que Ele comprou com o seu próprio sangue. Você gostaria de ter essa felicidade para você também? Essa alegria que foi proposta para Jesus, ela é prometida para você também. Que se você é dele, a alegria da presença eterna de Deus está prometida para você também. A alegria de ver o mal destruído é prometida para você também. Até a glória dele, ele resolve dividir com a gente. Você terá a ressurreição sem ter passado pela cruz. Olha só o que você vai receber. Você não vai passar e nunca passou pela cruz, mas vai ser ressurreto, ou vai ter o seu corpo transformado. Te parece uma boa oferta? O Salmo 21 termina falando em adorar, e a gente adora. Seu coração está turvo? Adore. Seus dias estão maus? Clame em adoração. Quer se alegrar mais em sua vida? Olhe para Jesus.
Olhe para a vitória que ele conquistou e para a vitória que ele está tecendo. Termino, peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Versos 11 e 12. Romanos 13, 11 e 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Paulo está dizendo, irmãos, que essa noite longa de trevas que o mundo vive está chegando ao fim, e um novo dia, um novo tempo, um novo mundo está raiando. O planeta também será ressuscitado por causa de Cristo Jesus. A alegria que Cristo tem vai ser compartilhada com a gente, definitivamente, sem sombras, sem limites. E essa alegria pode começar a escorrer agora em sua vida. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Você é alguém feliz, plenamente feliz, totalmente feliz? Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida, mas tem alguma coisa lá no fundo, em que essas coisas parece que elas não fazem total sentido. Tem um vazio ali, tem uma tristeza ali, que ela é intermitente. E o Senhor está te convidando hoje a desfrutar de uma alegria que nada e ninguém pode te roubar. A alegria do Rei Jesus. Talvez você, meu irmão, se deixou levar pelas circunstâncias, pelas frustrações, e está um crente assim, muito melancólico, irado, um crente distante, afastado. Parece que a alegria do Rei não é mais uma característica sua. E na verdade a sua chateação maior é com Ele. Mas Ele te convida a se reaproximar dEle novamente e desfrutar dessa alegria. Uma alegria que irradia, uma alegria que transborda. Onde você está? Alegria lá na sua casa, alegria aqui na igreja, alegria no trabalho, alegria por onde você anda, uma alegria que nenhuma circunstância pode tirar de você. Talvez eu esteja falando para pessoas extremamente depressivas, ansiosas, preocupadas, desiludidas, desesperançadas. O Rei que se alegra, o Rei triunfante, convida você a começar a receber este escorregar de uma alegria perene, essa alegria que esparrama do céu para a sua alma e o seu coração. Se você é esta pessoa que Jesus está convidando hoje, então não resiste. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, você vai sair do seu lugar. Nós queremos orar por você, nós queremos estar com você, nós queremos abraçar você, orar por sua vida e desfrutar dessa alegria de Jesus juntos.
Seja você que está confessando a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida hoje, seja você que está voltando, você que está se reconciliando, ou você, meu irmão, não importa quantos anos você tem de crente, mas você percebe que a alegria não é a mesma. O primeiro amor está longe, e hoje Jesus está chamando você para restaurar esse relacionamento com o Rei que se alegra, com o Rei que é feliz, verdadeiramente feliz. Pai, ouve a oração do teu servo, da tua serva, desse homem, dessa mulher, desse menino, dessa menina, desse jovem, desse rapaz, dessa moça. Atende a oração, Senhor, dela. Atende, Senhor. Assim como o Senhor atendeu a oração da Wilane lá naquela recepção daquele hotel semana passada, o Senhor ouviu a oração daquela jovem. Senhor, fala comigo. E ela pediu: Senhor, eu preciso de uma Bíblia. E naquele hotel, na BR, o Senhor nos moveu a comprar uma Bíblia, e nós entregamos para aquela moça. Algo sobrenatural que aconteceu naquele lugar, Senhor. Que o Senhor ouve a oração também dessa jovem, desse homem, dessa mulher aqui. Um homem e uma mulher sem alegria, mas precisa dessa felicidade de Jesus. Que nós nos alegremos com a vitória de Cristo, com a ressurreição de Cristo, com a obra e a missão que Ele cumpriu, e com as promessas que serão cumpridas na íntegra, sem falhas. Que o teu povo se alegre, que o teu povo te adore. É assim que nós terminamos esse culto e essa celebração, assim como termina esse salmo. A alegria do Rei é a nossa alegria, a exultação do Rei é a nossa exultação, a celebração do Rei é a nossa celebração. Em nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar, se assim Deus moveu você, nós queremos orar por você aqui.